Amada igreja, é uma alegria estarmos juntos novamente. Eu quero animar os irmãos a jamais estar em uma reunião como esta na posição de assistente. Os mais antigos vão entender melhor, na posição de quem só assiste. Quando você vai buscar uma pessoa no aeroporto e vai na porta de saída do desembarque, você fica prestando atenção. Se tiver muita gente, inclusive, você presta mais atenção ainda, porque você tem a expectativa que aquela pessoa chegue. Então a expectativa ajuda a gente a focar a atenção no lugar certo. Se nós temos expectativa nesta manhã que Deus vai falar conosco e que Ele vai realizar entre nós coisas que Ele desejou, nós precisamos ter expectativa nisso. E a expectativa nos coloca numa posição ativa no culto, não numa posição passiva no culto. Amém, amados? É interessante que quando nós percebemos esse mover de Deus, nessa atitude ativa, parece que fica até mais fácil Deus operar. Fica mais fácil Deus fazer o que Ele tem para fazer. Então, Jesus está aqui. Amém, igreja? E eu estou dizendo isso porque eu creio que essa palavra vai precisar de muita ação do Espírito Santo para que a gente compreenda e experimente as verdades contidas nela. E eu queria orar novamente com você. E eu queria que nesse momento você pedisse ao Senhor: Senhor, me dá expectativa por te ouvir agora. Pode ser? Amado Senhor, ai de nós se não for o Espírito Santo. Não há como a gente discernir a Tua palavra sem que o Espírito Santo nos guie. Por favor, toma conta desse ambiente. Toma conta do meu ambiente interno também, desse ambiente interno de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, temos expectativa em Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Nós temos insistido com um tema que Deus está insistindo conosco, que é o Evangelho. Acho que desde finalzinho de janeiro, ou desde o meio de janeiro, que Deus tem nos insistido nesse tema, tem insistido conosco em nos falar a partir do Evangelho, tanta coisa preciosa e fundamental da Escritura. Na semana passada, Haroldo trouxe uma palavra sobre a cruz de Cristo que me impactou profundamente. Tem algum irmão aqui que não ouviu essa ministração? Que não ouviu? Oh, que bom que são poucos. Mas você pode consultar lá no nosso canal no YouTube e ouvir essa palavra maravilhosa. E então eu vou, porque a nossa comunhão na quarta-feira também girou em torno da cruz, eu vou dar continuidade a esse tema. E eu quero tentar transmitir para os irmãos sobre 3 libertações que acontecem na cruz. 3 libertações maravilhosas que acontecem na cruz. Quero começar lendo um texto de 1 de Pedro 2, 20 e 21. Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia? Digital ou de papel, tanto faz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pera aí. Estou operando. Achou não? Esperei pouco, né? Vamos lá? Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Quero ler novamente a última parte. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Por esse texto a gente compreende que as dificuldades, os sofrimentos fazem parte da nossa caminhada e ponto. Não todo tipo de sofrimento. Aquele sofrimento
causado por pecados, coisas que não precisávamos fazer, é um sofrimento que pode ser evitado, é só não pecar. Mas existe um sofrimento que faz parte da vida do cristão, que é o sofrimento por praticarmos o bem, por fazermos a vontade de Deus. Porque nem sempre a vontade de Deus é aceita no mundo onde nós estamos. Nem sempre a vontade de Deus é coerente com a nossa condição humana. Às vezes Deus tem algo para nós, mas nós somos humanos, falíveis, frágeis, e aí isso implica em cansaço, né? E implica em algumas consequências próprias da nossa humanidade, do fato de sermos seres humanos frágeis, ainda sem corpo glorificado. Mas o que eu quero chamar mesmo sua atenção é o seguinte: está dizendo aqui que Cristo sofreu em nosso lugar, e Ele deixou exemplo para nós, a partir da maneira como Ele lidou com o sofrimento. Tem sofrimento que nós nunca vamos passar, porque Jesus já passou no nosso lugar, e para isso devíamos dizer glória a Deus, amém? Graças a Deus jamais sofreremos ter que oferecer a Deus um sacrifício para sermos salvos, porque Ele já fez isso de uma vez para sempre, e ouvimos muito isso no nosso encontro no período chamado de carnaval. Mas há sofrimentos normais da vida, de quem quer viver uma vida justa e santa diante do Senhor, em um mundo que hostiliza essa vida santa e justa diante do Senhor. E Jesus nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Então o que eu quero nesta manhã é que a gente olhe para a cruz de Cristo, para o caminho de Jesus, desde o Getsêmani até a cruz propriamente dita, e a gente perceba não somente o que Jesus fez por nós, mas a gente perceba o que Ele fez por nós, que nos dá exemplo de como lidar com determinados embates que a gente tem na nossa própria vida. Lembro que Haroldo semana passada citou fortemente e ficou perguntando para a gente: você quer ser semelhante a Jesus? E os irmãos responderam: mas o quanto é sim? Você sabe que a vida cristã é isso? É maravilhosamente isso? Ele nos salva para sermos semelhantes a Ele e nos levar a uma coerência que fará a gente ser completamente um com Ele na segunda vinda, nas bodas do Cordeiro. A vida cristã consiste em Cristo ser formado em nós, amém? Então desejar ser como Cristo deveria ser o desejo mais forte, mais poderoso, que mais faz a gente tomar decisão na vida. Eu quero ser como Jesus, porque é para isso que o Espírito Santo está trabalhando, amém, igreja? Então vamos agora observar alguns momentos de Jesus, ver como Ele lidou com esses momentos, e que exemplo Ele deixou para nós nestes momentos. O primeiro momento que eu quero citar, você já conhece o texto, não precisa abrir, só prestar atenção, é o momento em que Jesus estava no Getsêmani. Aqui nós vamos ver a primeira libertação que a cruz pode nos levar a experimentar. Lucas 22, 41 diz: Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando Jesus em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O que é vontade? Vontade é um desejo de fazer algo em que você enxerga alguma vantagem. Dificilmente a gente tem vontade de fazer alguma coisa que parece ruim aos nossos olhos, concorda? E vontade se tornou uma coisa soberana no mundo. Normalmente, quando a gente pergunta aos filhos, quando eles são crianças: por que você não fez isso que eu mandei?
Porque eu não tive vontade. Na escola, quem é professor sabe que essa é uma resposta recorrente. Por que você não faz isso, menino? Ah, senhor, não tive vontade. E essa resposta parece resolver tudo. Porque se não teve vontade, como vai fazer sem ter vontade, não é verdade? Parece que é alguma coisa assim, absoluta. Mas qual o problema disso que parece uma verdade, mas não tem nada de verdade? Se a vontade é desejo, desejo é formado por emoções, por sentimentos, que podem facilmente ser alterados e manipulados. Eu não sei você, mas de vez em quando o clima muda o meu humor. De vez em quando uma comida que provocou uma indigestão me faz ter vontade de ficar sozinho, não ver nem a mulher que eu amo. Espera aí que agora é só eu aqui, né? Nossa vontade é muito influenciada por nossa alma. Na verdade, a vontade é coisa da alma. É coisa do desejo, o desejo é coisa da alma, é coisa da emoção, é coisa do momento. Então, de repente, a gente ouve alguns relatórios sobre aquilo que Deus mandou a gente fazer, e é bom aquilo que Deus mandou a gente fazer, a gente calcula o que é que eu ganho com isso. Mas se aquilo que Deus mandou eu fazer, me parece que eu não vou ganhar nada com isso, então eu digo, acho que não é de Deus não. Mas Jesus inaugura um novo estilo de vida aqui. Claro que tudo que a gente vai ver no momento da cruz é Jesus se mantendo como ele sempre viveu. Ele já havia dito que ele se alimentava da vontade do Pai, amém? Então a vontade de Deus para Jesus não era alguma coisa que ele obedecia de vez em quando, era alguma coisa que fazia parte do dia a dia dele. Ele era suprido pela vontade do Pai. Ele era satisfeito pela vontade do Pai. Muito diferente do que diz o humanismo, que diz que um homem se torna satisfeito e feliz quando ele realiza todas as suas vontades. Mas, meus amados irmãos, jamais seremos satisfeitos quando fizermos todas as nossas vontades, se elas estão incoerentes com a vontade de Deus. Porque o que satisfaz mesmo a gente é fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Rapaz, mas eu não ouvi um amém para isso. Parece uma palavra difícil essa, não? Mas eu chamei essa palavra de 3 libertações da cruz. Deve ser porque é boa essa palavra, mas que o Espírito Santo nos revele isto. Vamos olhar para Jesus novamente. Jesus veio e a missão dele implicava em morrer na cruz por nós. Mas, como ele era conhecedor das Escrituras, ele sabia o que a cruz significava. Não havia, humanamente falando, nenhum atrativo na cruz. Quem fosse pendurado no madeiro, ficaria famoso e muito rico, era assim? Quem fosse pendurado no madeiro, seria considerado maldito, amaldiçoado. A cruz implicava em sofrimento físico, muito, muito forte, terrível. A cruz implicava em ser rejeitado, porque em Isaías 53 diz, como um de quem os homens escondem o rosto dele, não fizemos caso. Não havia, portanto, na proposta da cruz, que Deus fez para Jesus, nenhuma vantagem que qualquer pessoa acharia atraente. E Jesus então vai ao jardim do Getsêmani, que não é detalhe irrelevante. Getsêmani significa prensa de azeite. Era um lugar que simbolicamente falava de amassar azeitona para tirar o óleo dela. Então não era um lugar agradável, era um lugar de pressão. E lá estava Jesus nesse jardim, nesse lugar que na verdade era um lugar onde se colhia muita azeitona para se fazer azeite. Era um lugar de produção de óleo. E lá estava Jesus sendo espremido. E na humanidade dele, ele olha para o Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice.
E ele sofre. Diz o texto que nós lemos aqui que ele ficou em agonia. E essa agonia foi tão grande que ele suou como gotas de sangue. Significa que Jesus estava sob uma pressão muito grande, isso aqui. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Olha o que Hebreus fala sobre esse momento de Jesus no Getsêmani. Hebreus capítulo 5, verso 7 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, e o quê? E lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Pergunto aos irmãos: Jesus foi ouvido no clamor dele? Mas ele morreu? Jesus estava amedrontado, estava angustiado, não sei quais sentimentos essa angústia significa, mas ele estava angustiado, triste. E ele foi clamar ao Pai. E ele clama ao Pai, e aí ele vai lá e faz essa oração por 3 vezes, e ele volta no primeiro momento e reclama até com os discípulos que eles não estavam ali junto com ele naquela batalha, estavam dormindo. Mas depois que Jesus volta, depois de orar pela 3ª vez, ele já está tranquilo. E ele fala para os discípulos: vamos, levantem, vamos daqui, sabendo ele que depois dali iria começar propriamente o seu processo de crucificação. Seria preso, levado ao Sinédrio, Pilatos e todas as demais etapas do seu sacrifício. Jesus morreu, então do que ele foi? Em que ele foi ouvido? Em que ele foi ouvido se ele morreu? Ele foi ouvido na luta. Por saber que Deus tinha uma vontade para ele que era boa, perfeita e agradável, mas que não estava aparecendo para ele naquele momento boa, perfeita e agradável, e implicava em profundo sofrimento. Mas diz Hebreus que o Pai o ouviu, mas não livrou ele de fazer a vontade do Pai. E eu quero dizer isso a nosso respeito agora. Deus tem uma vontade para nós, meus irmãos, e nem sempre a vontade de Deus para nós vai nos parecer agradável, porque talvez a gente tenha emoções contrárias àquilo que Deus está mandando a gente fazer. Talvez a nossa alma esteja brigando muito, porque ela quer conforto, ela quer alguma coisa muito agradável, e fazer a vontade de Deus naquele momento vai significar alguma dor, alguma renúncia, abrir mão de algo. Mas não desista de fazer a vontade de Deus. Amém? Não esqueça a vontade de Deus, não rejeite a vontade de Deus, não brigue com Deus, não discuta com Deus, mas vá diante dele e clame: Pai, mostra-me, Pai, dá-me força, Pai, eu quero fazer o que o Senhor quer, porque com certeza nessa oração seremos ouvidos, assim como Jesus foi ouvido. E Jesus foi ouvido de tal forma que ele ficou completamente consolado. E no meu entendimento, ali, essa vontade contrária que Jesus apresenta no momento da oração, acabou. E a vontade de Jesus se igualou à vontade do Pai completamente. E ele fez a vontade do Pai tranquilamente. Amados irmãos, por que Jesus não desistiu da vontade do Pai? Ele não tinha a alma dele como fonte de sua força, nem como fonte de critério para suas decisões. Nós temos vivido dias em que nossa alma anda muito triste, perturbada, aflita, com tantas coisas complicadas acontecendo no mundo.
A nossa alma fica perturbada, sim, a nossa alma, ela não tem discernimento das coisas que Deus é capaz de fazer, ela fica muito vulnerável às notícias, ao que a gente sente. Mas eu queria convidar você a não deixar que a sua alma te dirija. Não é nossa alma que diz o que é gostoso. É a nossa fé que precisa dizer o que a gente gosta. Ah, como eu queria que o Espírito Santo te revelasse esta frase. Não é a minha alma que tem que dizer para mim o que é agradável. É a minha fé em um Deus bom que diz para mim o que é agradável. Sabe o que é agradável? Agradável é obedecer ao único Deus verdadeiro do universo, que é completamente bom, completamente perfeito, completamente agradável, igual à vontade dele. É uma questão de fé, não de sensação. É uma questão de fé e não de sensação. Deixa eu perguntar aos maridos. Todas as vezes, todos os dias, é fácil ir trabalhar para prover recursos para a sua casa? Todos os dias, é fácil, esposa, você ajudar o seu marido? É fácil você trabalhar? É fácil cuidar da casa? Neilza viajou uma semana para cuidar da mãe dela, que perdeu o marido, perdeu o pai de Neilza. Eu fiquei em casa cuidando da casa. Irmãos, aquilo não é agradável. Eu quero dizer aos maridos aqui que você devia fazer isso uma vez na vida. Na vida é pouco, uma vez por ano. Fala para sua esposa dar uma viajada e você cuida da casa por uma semana com os filhos em casa. As irmãs estão gostando disso, né? Os maridos vão me dar um... Não é agradável. Mas na Bíblia está escrito para os maridos viverem a vida comum do lar. Maridos serem apegados à família e à casa implica em suprir demandas que não são agradáveis. Esposas têm que cumprir demandas que não são agradáveis. Você já pensou o que vai se tornando as famílias do futuro, com crianças que crescem ouvindo dizer: se é confortável para você, faça; se não é confortável para você, não faça. Então as crianças estão lotando os consultórios de psiquiatria e psicologia, porque elas não suportam nenhum tipo de frustração. E gritam quando o brinquedo esperado não é dado. E os pais ficam desesperados porque: eu estou causando mal ao meu filho porque frustrei ele. Frustração não adoece. O que adoece é não ter frustração, porque frustração faz parte da vida. Estou falando uma coisa que é politicamente incorreta, mas que Deus me ajude. Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Nós lemos na Escritura. Ele era Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. E Deus fez ele passar por um processo de crescimento, de amadurecimento. Lá com 12 anos, e crescia um menino diante de Deus e dos homens. E ele precisou ser treinado com frustrações, para não entender-se como centro, mas entender Deus como centro. Amados irmãos, eu queria que pela fé nós concordássemos. A vontade de Deus é boa quando me parece ruim, é perfeita quando me parece incompleta, e agradável quando me causa desconforto. Já escreveu?
e isso parte da minha alma? Não! Por isso creio que disse Davi: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Porque a alma grita, emoção grita, sentimento grita, e está influenciado por um bocado de coisa. Você já percebeu que às vezes você chora porque assistiu um filme? Então o filme conduziu suas emoções para chorar. Mas tem gente que não chora em adoração, não chora na presença de Deus. Então a sua alma deve estar com um problema. Ela não está entendendo o que realmente é impactante. Faça calar e sossegar a sua alma. Diante do quê? Diante da fé em um Deus que é bom e cuja vontade é boa. E se isso ficar difícil, vai a Ele, vai no lugar de oração e clama ao Senhor e diz: Pai, eu não estou com vontade de fazer sua vontade, mas eu quero fazer sua vontade. E clama, até que venha um anjo e te console, ou venha o Espírito Santo e te supra, e a vontade nossa se iguale à vontade de Deus. João 14:31 responde de forma direta à pergunta: como Jesus conseguiu, em toda a vida dele, fazer a vontade de Deus quando não era agradável à alma dele? João 14:31 diz: tudo isto faço. Vamos repetir comigo esse versículo para ver se a gente fica igual a Jesus? Vamos botar o versículo na memória e depois você ora esse versículo. Repete comigo: tudo isto faço para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Qual é a razão de obedecer? Eu me senti confortável. Qual é a razão de obedecer? Eu amo o Pai mais do que amo a mim mesmo. Por isso a cruz é lugar de negação de si mesmo. Senhor, nos guia isso. Nos guia isso. Ouça outro texto de Hebreus, capítulo 12, verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, foi um texto que Haroldo leu semana passada, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A contradição, a oposição, a resistência que Jesus enfrentou por querer se manter na vontade do Pai é inspiração para a gente não fraquejar. Olha para Ele suportou. Eu queria dar uma palavra aqui para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, que nas escolas enfrentam uma pressão terrível. Qualquer discurso que seja dentro das filosofias humanas é aplaudido. Qualquer fala que tenha a ver com o pensamento de Jesus Cristo é vaiado. Nossos filhos e filhas estão sendo perseguidos nas escolas, e eu oro para que os nossos filhos sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e resistam à perseguição, e proclamem o Evangelho, e não se intimidem. Então, filhos e filhas, ao invés de ficarem procurando o que é agradável, olhem para Jesus e vejam o quanto Ele suportou, e inspirados nele, continuem, amém? Fazendo a vontade de Deus, não cedam. E esse texto nos mostra que havia sim algo na visão de Jesus, que não era a visão do momento, portanto era uma visão produto de fé, porque era uma visão do pós, em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus havia dito em João 17, Pai, glorifica o Filho com a glória que Ele tinha antes que o mundo existisse. Havia expectativa no coração de Jesus de voltar para o Pai, e Ele voltou.
Igreja linda, olha para mim. Quando nós fazemos nossa vontade, nos afastamos do Pai. Mas quando a gente faz a vontade do Pai, a gente volta para casa. A gente volta para o Pai. E é suprido por Ele. E é alimentado por Ele. Ei, igreja querida, o que deseja você? Você deseja que Ele realize toda a sua vontade? Mas você e eu não somos o Deus. O que desejamos nós? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita. Vamos, igreja, ore comigo. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Que o Espírito Santo nos leve a esse estado de maturidade, em que a gente fica satisfeito de ver Deus realizando a vontade dEle, e não espera a satisfação das nossas vontades. Que Ele nos conduza a isso. Nós somos o povo dEle. A gente deve celebrar quando Deus faz algo que Ele quis fazer. Deus trabalha para nos levar ao que Ele desenhou para nós, e Ele celebra as nossas vitórias, sabia? Sabia que Deus celebra as nossas vitórias? Aleluia, Ele é um Pai maravilhoso. Mas agora eu quero lhe chamar como filho que reconhece a bondade do nosso Pai e lhe convidar: celebre as vitórias dEle. Quando o anticristo e o falso profeta se manifestarem, o mundo vai achar tudo lindo e maravilhoso. Nós não vamos achar lindo e maravilhoso, porque nós sabemos que eles estão tentando tomar o lugar de Cristo. Vamos ficar clamando em oração e sendo perseguidos, e perseverar. E quando as coisas começarem a dar errado, quando a perseguição vier e aumentar bastante, nós não vamos ficar apavorados, porque nosso Pai nos avisou e Ele vai nos guardar. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos celebrar: Ele está cumprindo sua vontade. Ele está cumprindo o que estava escrito. Senhor, nos leva a isto. Um povo maduro. Um povo maduro é um povo que se alegra quando Deus cumpre a sua vontade, mesmo quando não parece agradável para nós. Há uma alegria que nos está proposta. Jesus vai voltar. Ele vai nos levar para o Pai. E definitivamente vamos viver uma realidade de plenitude, sem choro, sem dor, sem lágrima, sem coisa ruim nenhuma. Até lá, vamos ouvir a vontade do Pai. E vamos repetidamente dizer: Pai, não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Uma das traduções da palavra vontade nesse texto é gostoso, é o que é agradável. Oremos até que a vontade de Deus nos seja agradável, como ela é. Amém, amados? Aleluia. Segunda libertação que a cruz nos promove. Jesus, saindo do Getsêmani, foi preso, levado ao Sinédrio. Do Getsêmani até o Gólgota, onde estava a cruz, ele percorreu um caminho de humilhação.
Jesus era conhecido como o profeta que fazia milagres. Já era ovacionado por outros como o Messias prometido. Você deve se lembrar da cena de Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, e as pessoas celebrando a chegada dele. Ele era o centro das atenções naquele momento. Multidões o seguiam. Pessoas se juntavam para ouvi-lo e ficavam em absoluto silêncio, ao ponto dele conseguir pregar para uma multidão. Agora, esse mesmo Jesus, o mesmíssimo, se deixa prender por um bando de agentes policiais religiosos. É levado ao sinédrio, ao conselho religioso. E sabe o que fazem lá dentro? Tentam arranjar pessoas que, mentindo, vão levantar uma acusação contra ele, mas não conseguem, até que um vem e cita uma coisa que ele disse, uma palavra que ele disse, e coloca num contexto de blasfêmia. Ele disse que poderia destruir o templo em 3 dias, edificá-lo, falando da sua própria morte, do seu próprio corpo, e tomam isso e colocam isso como blasfêmia. E o sumo sacerdote daquele momento rasga a sua veste, como se fosse superior ao Filho de Deus. E aquele que deveria ser adorado por aqueles homens, agora é acusado por aqueles homens. E aí, quando acatam aquela acusação e o sentenciam à morte, começam a cuspir nele. Desculpe, mas você já parou para pensar que Jesus foi cuspido? E a imagem de Jesus, de um homem poderoso, se transforma agora na imagem de um homem malfeitor, desprezível. Bateram nele. E aí ele sai dali e vai para Pilatos, e Pilatos manda açoitar. E os soldados pegam a coroa de espinho e põem nele. Eu estou repetindo algumas coisas que você conhece da Escritura, para que você compreenda o que vou dizer. Um parêntese. Ontem nós fomos convidados para conhecer uma fazenda onde já houve escravidão. E o guia turístico da fazenda nos levou para conhecer uma senzala. E a senzala tem mais ou menos 1 metro de altura entre o espaço do chão e o teto. E o guia explicou que os escravos tinham que ficar o tempo inteiro curvados. Fazia tudo curvado. Não tinha janela, tinha só um respirador. Enquanto ele falava aquilo, e ele estava falando do ponto de vista histórico, eu comecei a pensar no meu Jesus, que se fez escravo por nós. Foi ou não foi que a vida de Jesus aqui na terra foi o tempo inteiro curvado? Porque ele estava muito menor do que o que ele realmente era. E estava tendo que submeter a uma condição humana, sendo ele Deus e Criador. E ele passou a vida toda aqui curvado para acessar a gente. E aí ele me levou para conhecer um tronco, onde os escravos eram açoitados. E de novo eu olhei para o tronco e quase não consegui sair dali. Depois eu quase não consegui ficar ali 1 segundo. Porque eu olhei para o tronco, aquele negócio, aquela madeira horrível, aquela rude madeira, com aquelas argolas, e eu vi Jesus ali sendo açoitado. Será que essa imagem de olhar para Jesus sem nenhuma pretensão de proteger a imagem dele nos inspira em alguma coisa?
Porque se tem uma coisa que hoje em dia está nos aprisionando, hoje em dia, assim em termos de mundo, se tem uma coisa que está aprisionando muita gente, é a necessidade de ter uma imagem, de defender uma imagem, porque a pessoa não consegue produzir uma realidade. A segunda libertação que a cruz nos ensina e promove na gente é que a gente não precisa. Ai, que vontade de dar um aleluia. Aleluia. A gente não precisa trabalhar por uma imagem diante das pessoas. Eu não preciso trabalhar para manter uma farsa sobre mim. Que cansativo. Tem pessoas que, para continuar com muitas visualizações no Instagram e outras redes sociais, elas têm que mostrar alguma coisa o tempo inteiro, e elas têm que cuidar do rosto, e elas têm que cuidar do que falam, porque tem que manter alto nível de visualizações. Aleluia. No reino de Deus, ninguém precisa me ver, porque importa que Ele seja visto, e importa que Ele me veja. Não seriam maravilhosos os nossos relacionamentos se a gente perdesse a mania de tentar parecer alguma coisa? E a gente pudesse ser completamente livre uns com os outros? Pois a gente pode. Me permita fazer aqui um paralelo. Você quer produzir uma imagem ou uma realidade? Vou repetir a pergunta. Você quer produzir uma imagem ou uma realidade? Se você quer produzir uma imagem, você só fala para as pessoas as coisas boas que você tem. Esconda as ruins. Mas se você quer produzir uma realidade, confessai vossas culpas uns aos outros para serdes sarados. Abre o que não presta, com o coração quebrantado e humilde. Ó, querido, eu não sou isso mesmo. E eu não consigo, e eu preciso conseguir. Você me ajuda? Abra o que não é tão positivo assim. Porque se você quiser abrir somente o que é bom, o que é agradável em você, esse negócio vai te cansar muito, menino. Porque é difícil manter uma mentira por muito tempo. Mas se você já abre tudo logo, eu brinco que quando eu casei eu falei, Neils, eu sou dengoso. Vai encarar? Conta logo tudo, né? Mas eu acho que ser dengoso nem é tão ruim assim, né? Uma pessoa que gosta de carinho e tal. Pronto, agora você já sabe uma intimidade sobre mim, ó. Mas como é necessário a gente abrir o coração e ser sincero uns com os outros, para a gente não ter que ficar preservando uma imagem que não vai se sustentar, porque está escrito, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Mas Tony, sabe por quê? Outro elemento aqui de manter uma imagem, é que eu preciso proteger a minha imagem, porque senão as pessoas não vão gostar de mim, não vão me amar. Que prisão, não? A gente ficar se policiando o que faz e o que não faz, porque a gente quer ser amado e aceito. Mas Jesus não ficou preocupado com isso, porque Jesus sabia que ser cuspido, eu tenho dificuldade de falar isso até, de ser cuspido, esbofeteado, ridicularizado, escarnecido, era uma coisa que os homens estavam fazendo, não era uma coisa que Deus estava fazendo. Deus sabia quem Ele era, e dali a pouco Deus estava prestes a recebê-lo e colocá-lo no trono ao seu lado. Então Jesus não dependia das afirmações dos homens, Ele dependia das afirmações de Deus. Meu amado, minha amada irmã, dependa das afirmações de Deus e não fique vulnerável aos comentários dos outros. Seja sincero e verdadeiro, porque Deus está construindo uma realidade na nossa vida. E construir a realidade implica em abrir também as coisas que não são tão legais assim. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Quando a pessoa quer produzir uma aparência, ela fica esperando o elogio dos outros, o comentário dos outros, o convite dos outros. Ela fica sempre dependente de que alguma coisa aconteça em sua volta. Você já pensou quando ela fica sozinha? Quando as pessoas não elogiam, quando as pessoas não reforçam alguma coisa, quando as pessoas não convidam, então ela fica perdida. Mas você já pensou se essa pessoa está acostumada a ouvir afirmações do Senhor? Ela não fica vulnerável a nada disso. Então Deus pode contar com ela de maneira poderosa. Amém? Muita coisa fantástica que Deus quer fazer e vai fazer quando a gente se dispor e o avivamento crescer entre nós. Vai implicar na gente, desculpa a expressão, pagar uns micos. Mas a gente não quer pagar mico. Às vezes até uma oração por alguém em público, a gente já faz a conta do risco que aquele vai ter sobre a nossa imagem. Bobagem, Jesus mandou orar, vamos embora orar. E se ele não curar? É problema dele. Mas para pagar mico em nome de Jesus, a gente tem que ser liberto da necessidade de ter uma imagem. E a cruz nos livra disso. A cruz nos livra disso. Diga assim comigo: Senhor, ore comigo: Senhor, liberta-me da necessidade de parecer alguma coisa. Leva-me à realidade de Cristo em mim. Aleluia. E lá estava Jesus sentando com o pecador, mesmo quando as pessoas falavam assim: ele senta com pecadores. Ele sentava com pecadores porque ele veio para os pecadores. E não tem problema falar, deixa falar. O que você não pode é fazer coisa errada para que as pessoas falem sobre suas coisas erradas. Mas injuriarem, reclamarem, brigarem, porque você fez a vontade de Deus, saia como saíram os discípulos quando foram açoitados em Atos, regozijado. Apanhei hoje, por quê? Porque fiz a vontade de Deus. Amém ou não? Consegue dizer amém, não? Aleluia. Por último, terceira libertação da cruz. Lucas 23, 46 diz, você conhece bastante isto. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deixa eu voltar um pouquinho antes de explicar porque eu li esse texto em João 19, o diálogo de Jesus com Pilatos. Ouça. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, Pilatos perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta, então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Esse é um diálogo tremendo, porque Jesus tinha aqui absoluta certeza de que não era Pilatos que estava no controle. Deus estava no controle. Terceira libertação da cruz é a perda do controle. Nego, você sabe que isso é um jeito carinhoso de baiano falar, né? Você é uma pessoa controladora? Você já está confessando? Nem precisava, é só uma pergunta para reflexão. Eu estava dando aula essa semana para crianças de 6 anos, 7 anos. E quando eu perguntei, por causa do livro da Melissa, alguém aqui tem uma mancha? As crianças: eu tenho! Como elas respondem rápido?
E começaram a confessar os pecados na sala, Melissa, e quase eu fiz um apelo, mas é na próxima aula. Aleluia. Você é uma pessoa controladora? Posso confessar para você? Eu sou. Eu tento controlar tudo, sempre. Desculpe se eu te decepciono. Tenho essa fraqueza. Quando eu vejo alguma coisa acontecendo e eu vejo os riscos que essa coisa tem, lá vou eu tentar resolver tudo nas beiradas para tentar evitar que alguma coisa aconteça. Mas o novo Tony que Jesus fez está aprendendo a deixar de ser controlador, na medida em que descobre que o controle nunca esteve na minha mão. O controle, olha que frase libertadora. O controle de tudo sempre está nas mãos de Deus. Eu queria repetir essa frase 100 vezes, mas vamos deixar que o Espírito Santo produza isso. O controle sempre esteve, sempre está e sempre estará nas mãos de Deus. A gente recebe os filhos bebês e tenta controlar para que tudo vá bem. Aí o bebê aprende a andar e vai lá e dá-lhe um tropeção e quebra a testa, e a gente diz, eu falhei. E Deus diz, calma, eu estou ensinando a ele a lidar com o sofrimento. E a gente olha para um mundo em pandemia e tenta ficar em casa e fecha todas as portas e janelas e fica lá dentro e não sai e nem telefona, estou exagerando, e nem telefona porque vai que o vírus passa pela internet. Brincadeira. Porque a gente está tentando manter o controle. E de repente alguém que nunca saiu de casa pegou a doença e você pergunta, mas eu fiz tudo tão certinho. Eu não estou ensinando ninguém a ser irresponsável aqui. Só estou te dizendo que a gente deve obedecer, porque eu já falei isso no primeiro momento. Mas cuidado para não achar que a sua força tem condição de controlar todas as variáveis do que está acontecendo. Jesus diz ao Pai, que frase corajosa. Escuta, igreja, que frase corajosa. Ele nunca tinha passado pela morte. A morte não era alguma coisa para Deus, porque Deus nunca pecou. Agora ele ia enfrentar a morte, estava nos últimos instantes. Ele olha para o Pai e diz, Pai, eu entrego o meu espírito a você, a minha vida está na tua mão. Num momento muito perigoso. Por que perigoso? Porque se Jesus tivesse cometido um pecadinho, o que aconteceria com ele? Ficaria morto. Toda alma que pecar esta. A galera embaixo não estava ajudando, porque estava produzindo dúvida, que não conseguiu produzir, mas estava sugerindo dúvida. Ao dizer, não é filho de Deus? Desce e creremos em ti. Balançando a cabeça. Que nojo. Ele não tinha beleza nem formosura, olhamos para ele, nenhuma beleza víamos que nos agradasse, disse Isaías, falando dessa coisa fantástica de que ele não se preocupou com a imagem dele, e agora estava tão acabado, fisicamente falando, que era difícil até de olhar. Como assim ele podia confiar que
a próxima coisa seria boa. O controle não estava na mão dos judeus, não estava na mão dos soldados romanos, não estava, a verdade não estava na boca daquelas pessoas. Quem estava no controle? Deus sempre está. Fala lindo, fala linda. Deus sempre está no controle. Que frase boa para orar todo dia. Deus sempre está no controle. Ele sabia disso. Pedro inclusive nos lembra quando diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Por que Jesus não revidava com o traje? Porque ele não tinha força para revidar? A minha mente imaginativa já viu aqui, ó, alguém ultrajando Jesus, ele... e a pessoa... Era só ele querer. Mas por que ele não fazia isso? Diz o texto: porque entregava-se àquele que julga corretamente. Era o conhecimento que Jesus tinha de Deus que fez Jesus não ter medo de entregar o controle a Ele. Deus é bom, entrega o controle para Ele. Amém? Está escrito que Jesus foi ressuscitado. Ele não se ressuscitou. Aliás, deixa eu fazer aqui uma pequena advertência sobre batismo, um parêntese. A gente não devia usar a expressão eu me batizei. Fulano se batizou. Ninguém se batiza. É batizado por outro. Porque ninguém entra sozinho no reino. Precisa do rei e do seu povo. De Jesus e da igreja, amém? E aí está escrito aqui, ó, Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Você percebe que Jesus foi ressuscitado? Jesus não estava lá domingo dizendo assim, dormindo, já está demais, acordei, bora. Não, Jesus estava vulnerável, morto. Ele morreu ou não morreu? Pelo amor de Deus, responde, morreu ou não morreu? Ele morreu. Porque se ele não tivesse morrido, não havia redenção. Então ele morreu e ficou na morte. E quando ele estava lá na morte, alguém chegou lá. Aleluia. Quem chegou? O Espírito. O Espírito Santo chegou lá. E na minha versão da ressurreição, bem particular, o Espírito Santo fez isso, ó. E aquele corpo destruído da crucificação foi recebendo glorificação, restauração eterna. E aí Jesus se levanta lá dentro do túmulo, olha para o Espírito Santo diz para ele: oi, querido. Aleluia. Você está vivo. Porque não foi encontrado em ti pecado algum, nem dolo algum se achou na sua boca. Você está vivo. Aí Jesus olha para ele, dá-lhe um abraço gostoso. Meu querido Consolador, obrigado por manter o controle.
enquanto eu estive fora por um tempo. E lá vem aquela jovem mulher, desesperada para encontrá-lo com um corpo morto que seja, saudade que estava do seu amado. Jesus, sabendo disso, em sua onisciência divina, espera do lado de fora, cuidando de umas plantinhas. E aquela mulher pergunta: você viu aonde levaram o meu Senhor? Mas o controle não estava na mão dos soldados, nem na mão de nenhum tipo de agente funerário. O controle estava nas mãos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo ressuscitou Jesus. E lá estava ele. E ele olha para ela e diz: Maria. E Maria vai até ele e tenta detê-lo só para ela, porque ele diz: não me detenhas. Mas ele não era só para uma pessoa, ele é para toda a humanidade. E ele precisava mostrar para eles que o Evangelho não termina na morte. O Evangelho faz a pessoa recomeçar na ressurreição de Cristo. Mas quando ele ressuscita e passa 40 dias com os seus discípulos andando daqui e ali, ele faz um aviso maravilhoso, igreja linda. Sabe qual era o aviso maravilhoso? Não saiam por aí, esperem. A terra agora está sob o controle de outra pessoa. O Espírito Santo, que estava profetizado, seria derramado sobre toda a carne. Seria derramado e se tornaria disponível para cada pessoa que cresce em Jesus Cristo. E eu quero concluir dizendo isto. Atos dos Apóstolos existe, porque o Espírito Santo assumiu o controle daquelas 12 pessoas. Nós queremos uma realidade de Atos dos Apóstolos? Eu não sei se o seu amém corresponde à sua vontade. Eu quero. Eu quero. Sinto no meu espírito que se nós queremos Atos dos Apóstolos nos nossos dias, nós precisamos revisar quem está no controle e deixar que o Espírito Santo assuma o controle. Devemos fazer isso individualmente, que cada um de nós diga: Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Assume o controle. Controla a minha cabeça, controla meu coração, controla a minha alma, controla a minha casa, controla meu casamento, controla meu coração, controla meu culto. E aí, quando a gente se juntar, um monte de pessoas que perderam o controle para o Espírito Santo, o que se tornarão nossos ajuntamentos? Céu na terra. Que convite maravilhoso eu vou fazer agora. Vamos perder o controle? Maurício testemunhou para nós daquele dia em que recebeu uma visita inesperada e não desejada na casa, né? Um assalto. Por que vocês estão aqui agora? Porque o assaltante nunca esteve no controle. Deus sempre tem o controle. Posso te convidar a curvar sua cabeça
e dá uma resposta. Tem pessoas aqui cansadas, tentando controlar tudo e não está dando certo. Você precisa dar mais atenção à voz do Espírito Santo, para que você ande no controle dele. É simples assim. A expectativa pelo Espírito te faz ouvir o Espírito. Quando não souber o que fazer, não faz unidunité. Para e escuta. E deixa o Espírito controlar. Que libertação maravilhosa, Pai. É esta que nos apresenta a mensagem da cruz. Como Jesus, queremos entregar a Ti o controle. Senhor, nos ensina a fazer isso diariamente, como uma coisa simples, de orar. Lembrar da Escritura, até isso o Espírito Santo faz, Ele nos lembra da Escritura. Pai, ajuda a gente, Pai. Espírito Santo, assume o controle da nossa vida. Igreja, você pode orar comigo essa oração? Pode abrir sua boca e responder. Igreja querida, seja feita a Tua vontade, Pai, para que o Senhor produza em minha vida uma realidade e não uma aparência, e assume o controle. Assume o controle. Que alegria, que alegria. Eu não tenho que resolver tudo. Tem coisas que eu posso esperar o Senhor fazer. 3 dias depois, verei a resposta do Senhor.